dizia que não adiantava falar. Existe um momento na nossa vida que é melhor a gente se calar, né? Porque se a gente falar, disser uma palavra, inflama. Aí aquela pessoa vai dizer um monte, você vai dizer também. Aí daqui a pouco, o que é que acontece? Os dois dão lugar à ira, aí o negócio fica difícil, né? Isso acontece muito nos casais, né? Nos casais. Às vezes um diz uma coisa, por isso que às vezes Deus junta, Deus une e coloca um mais manso do que o outro, né? Porque tem aquele que é muito brabo e tem aquele que é mais manso. Lá em casa, o mais manso é ele, eu sou mais brabo. E eu sou a mais braba, né? Pode até nem parecer, mas eu sou. Quer dizer, assim, existe coisa na gente que ainda precisa muito ser lapidado, né? E a gente deve muito se policiar no que a gente faz. Porque Ana ficou calada. Jesus foi até a cruz calado. Se Ana tivesse dito alguma coisa com Penina aqui, tivesse ido brigar com ela, poderia acontecer coisa pior aqui, né? As duas se estranhavam e ia até os tapas, e quem sabe lá o que era que podia acontecer. Mas Ana ficava calada. E qual era o objetivo de Ana? Era um filho. Então ela ia lá para os pés de Jesus, né? Às vezes a gente está na casa do Senhor orando e alguém diz assim: de que adianta? Alguém que não tem Jesus na vida, que adianta a tua oração? Tu ora tanto e estás passando por isso e isso, né? Tu ora tanto e não acontece nada. Se você for revidar aquilo ali, é uma confusão, né? É uma confusão. Então é melhor que você fique calado e vá para os pés de Jesus, né? Entrega na mão de Deus e deixa Deus resolver, porque no silêncio Deus, Ele opera. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ana ficou calada. Jesus foi o que? Até a cruz, calado. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca, Ele não falou. Glória a Deus. Ele venceu, né? Ali, quando Jesus, aquela mulher que foi lançada nos pés dele, e foi pega num ato de adultério e jogada lá nos pés de Jesus, os homens foram lá procurando ocasião para encontrar falha nele. Aí jogaram a mulher lá nos pés dele. Aí o que foi que Jesus fez? Ele não disse nada. Quando jogaram ela lá, disseram: foi pega num ato de adultério, e na lei de Moisés manda que as tais sejam apedrejadas. Aí o que foi que Jesus disse? Nada. Ele ficou calado escrevendo na areia, né? Ficou calado. Quando ele levantou a cabeça e disse assim: um de vocês que não tenha pecado, atire a primeira pedra nela. Aí todos eles começaram a raciocinar, a olhar o que foi que tinham feito, e sabiam, aqueles religiosos ali, o que eles tinham feito, eles sabiam. Aí o que foi que cada um fez? Cada um soltou sua pedrinha e foi embora. Aí Jesus olhou para ela e disse: mulher, onde é que estão os teus acusadores? Alguém te condenou? Aí ela disse: não, Senhor. Aí ele disse: então nem eu te condeno. Aleluia. Agora vá, não peque mais, né? Foi um mandamento que Deus deu para ela. Ninguém lhe acusou, ninguém lhe apedrejou. Eu também não lhe condeno, não. Agora vá e não faça mais, né? Teve um que Deus disse assim: não entre, perdoou os pecados dele, curou ele e disse: não entre na aldeia. Não entre na aldeia, para que não te suceda coisa pior. Porque muitas vezes as pessoas se convertem e vai para um meio que não é para ir. Aí acontece coisa pior ali, né? Porque quando a pessoa é novo convertido, o que ele deve fazer é buscar o Senhor. É buscar o Senhor. Foi o que nós fizemos quando a gente se converteu. Quando a gente se converteu, no começo da nossa fé, o caminho da gente era ciclo de oração e jejum. Ciclo de oração e jejum. Era um pão na bolsa. Se de meio-dia a gente quisesse comer, a gente comia. Se não, deixava lá e só comia de 4 horas da tarde.
e saía em jejum, eu e ele, para o ciclo de oração. Tinha outra irmã também que ia com a gente, que hoje permanece fiel nos caminhos do Senhor, também a irmã Lucinha da Prata, e a gente ia e passava o dia em oração. Nessa época minha mãe ficava com meus meninos, e ela via do que eu passava, ela dizia, vá-se embora, vá orar, que eu tomo conta dos meninos. E ela ficava com os meninos, e eu ia para o ciclo de oração. Quando não era no Caldeireiro, era aqui. Quando não era aqui, era lá no Zumbi. Aí eu aprendi o quê? Eu aprendi a cultuar a Deus na igreja lotada e aprendi a cultuar a Deus na igreja com 4, 5 pessoas. Por quê? Aonde eu fui, eu encontrei Deus lá. Na igreja cheia, eu ouvi Deus falar comigo lá. Na igreja com 4, 5 pessoas, também ouvi Deus falar comigo lá. Então, para mim, não tem... É por isso que hoje, na direção de culto, de ciclo de oração, para mim não importa a quantidade de pessoas. Se tiver 4 pessoas, Deus está lá comigo. Aleluia. Glória a Deus. Se a comissão estiver cheia, Deus está lá também. Aleluia. Glória a Deus. Se o proato estiver cheio, Deus está aqui. Se o proato tiver 2, 3 pessoas, Deus está aqui também. Aleluia. E a gente faz a obra e vai para casa regozijada. Por quê? Porque essa casa aqui é o quê? Chamada casa de oração. Você quer ter... Veja só. Não sei se algum de vocês tem essa experiência. Chega aqui. Essa casa aqui. Chega aqui, você está precisando de uma resposta de Deus. Aí você chega aqui, precisando ouvir Deus falar. Eu vou para a igreja. Não vou ficar em casa não. Pede alguém para abrir a igreja. Você vem e dobra seu joelho aqui. A hora que você determinar para orar, quando você sair daqui, você não está mais da maneira que você chegou. Aleluia. Aleluia, porque Deus viu a sua necessidade, você chegou no templo. Aleluia. É por isso que é importante você vir para o templo, vir para a igreja. Tem pessoas que assistem no canal 14. É bom, é uma bênção, se não tiver outra oportunidade. Mas se tiver outra oportunidade de vir para a igreja, venha-se embora. Aqui é o lugar de Deus falar com a gente, né? Porque às vezes a gente está no canal 14, aí toca o telefone, a gente vai atender, chega alguém batendo, a gente vai atender, desliga dali. Se desliga dali, você não para no canal 14 só para cultuar, para. Tanto dentro de casa, com gente em casa, você não faz isso. E aqui não, aqui você para só para cultuar o Senhor. Glória a Deus, e Deus se revela para nós, né? Louvado seja Deus. E Ana, foi assim, Ana ficou em silêncio. E em silêncio alcançou a misericórdia de Deus. E no versículo 4, ela diz assim, o arco dos fortes, no cântico dela, o arco dos fortes foi quebrado. Aleluia. Os que tropeçavam foram cingidos de força. Aleluia, glória a Deus. Os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos. Até a estéril teve 7 filhos. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o cântico de Ana, né? O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar-se dela. Tudo é Deus que faz. Deus tira a vida e Deus tira a vida, né? Tem pessoas que às vezes, eu conheço pessoas que perdem um ente querido, aí não vem mais para a igreja, porque é a culpa de Deus dele ter morrido, disso, daquilo. A gente somos mortais, a gente tem que se acostumar com isso. E embora a gente não se acostume com a morte, porque foi a sentença do pecado, né? Lá no Éden. Mas é bom que a gente se acostume, porque Deus não tem culpa dessas coisas não, né? A nossa vida está programada, a minha vida está programada, a sua também. Deus já sabia do nosso futuro quando a gente estava lá no ventre. Antes dele botar lá a gente lá no ventre da nossa mãe, aleluia, ele já sabia o que eu ia ser mais tarde. Ele já sabia o que você seria mais tarde. Louvado seja Deus, porque a nossa vida tem uma trajetória, né? Aleluia. A vida de José não teve uma trajetória, né? José foi vendido pelos irmãos, né? Foi entregue para os mercadores como escravo, apanhou, mas José era de Deus, era fiel a Deus. E tudo que José botava a mão, ele prosperava, porque Deus era com ele. Aleluia. Foi vendido, aleluia. Foi caluniado pela mulher de Potifar. Aleluia, glória a Deus. Foi preso,
Mas lá dentro no cárcere ele fez, aleluia, ele fez a prisão lá prosperar, aleluia, dentro do cárcere, né? Glória a Deus, aleluia, ajudou aqueles que estavam ali, a prisão foi limpa e foi próspera, né? Louvado seja Deus. José chegou a ser governador do Egito, louvado seja Deus. Se cumpriu o que Deus mostrava a José quando ele era criança, né? Que via o feixe dele sobre os feixes dos irmãos, e os irmãos ficaram com raiva por conta disso. Mas Deus tinha um plano na vida de José, na carreira, na trajetória de José. Tudo aquilo ali foi plano de Deus, e José reconheceu isso, né? Tanto reconheceu que ele disse para os irmãos: não se aperreasse não, porque para a conservação da vida Deus mandou ele na frente. Aleluia. Por quê? Se José não tivesse ido para o Egito, foi daquela forma, ele pagou aquele preço todinho. Mas quantas pessoas não tinham morrido de fome? E José foi lá, aleluia, glória a Deus, venceu. Louvado seja Deus, foi governador do Egito. Louvado seja Deus. E aqui Ana venceu também. Louvado seja Deus, ela venceu. Aleluia. E o arco dos fortes foi quebrado. Aqueles que desejavam a morte de Ana, aqueles que desejavam a destruição de Ana, aleluia, glória a Deus, Deus abateu tudinho, porque, aleluia, Deus abate aquele que é exaltado e exalta o humilhado. Louvado seja Deus. Então, aleluia, devemos nos guiar pelo nosso Jesus, ler a palavra de Deus e guardar o que ele fez. A gente não pode ser igual a ele, porque não existe ninguém igual a ele. Louvado seja Deus. Mas a gente pode se espelhar nele, né? Sede manso e humilde de coração e alcançarei descanso para vossas almas. Alguém lhe acusou, lhe caluniou, lhe disse um monte de coisa na sua cara, quis lhe destruir. Levante a sua cabeça, cale sua boca e vá lá para o caminho certo, para a oração. Dobre o seu joelho lá e diga: olha, Jesus, foi assim que fizeram comigo, mas o Senhor está vendo. E Deus toma providência. Louvado seja Deus. Deus toma providência, porque o nosso Deus, ele é Deus de providência, é Deus de cura, é Deus de milagre. E ainda hoje eu acredito no milagre de Deus, que Deus, a qualquer hora, ele pode fazer um milagre na vida de qualquer um da gente. Aleluia. Quando a gente menos esperar, acontece. Aleluia. Deus já fez coisa na minha vida de eu ficar feito bestalhada, feito menino. Eu digo: meu Deus, como é que o Senhor trabalha, né? Porque Deus faz mesmo. Eu me lembro no dia que eu estava com fome, eu não era crente ainda não conhecia Jesus, e eu com meus irmãos tudo com fome em casa. Minha mãe saiu para fazer um ganchinho aqui pela rua e eu morando lá em Três Carneiros. E quando foi daqui, eu fechei todas as portas, porque eu não tinha coragem de pedir nada a ninguém. E quando eu fechei as portas, os meninos ficaram dentro de casa, se acordaram pedindo comida. Eu disse assim: não tem comida não. E aquilo me deu uma tristeza tão grande, porque tudo comigo, mas ver uma criança com fome, eu fico doente. Eu passo a fome, tudo bem, mas uma criança eu pedia comida e não tem, para mim era um martírio. E naquele dia, quando eu vi meus irmãos desmaiar de fome, todos os dois caídos lá no chão, com fome, eu fui lá na porta, fechei o portão, fechei a porta da frente e deixei só a porta do beco, onde tinha a cama, onde era o quarto da gente. Eu fechei, eu abri a janela e me sentei na cama. Quando eu olhei, vi eles caidinhos lá no chão, eu olhei para o céu e disse assim: Senhor, se lágrima adiantar de alguma coisa, eu vou chorar aqui agora até morrer. Olha, irmão, eu chorei com um desengano tão grande, olhando para o céu, que só era um desespero tão grande, como se eu tivesse perdido minha mãe, tivesse perdido tudo quanto era de coisa naquele dia. E aí, quando foi daqui a pouco, eu vi quando uma voz chegou na janela. Veja, eu fechei a porta, fechei o portão. Ela podia ter passado direto, não tem ninguém em casa, né? Mas ela abriu a porta, abriu o portão e arrodeou pelo beco da casa. E quando chegou lá, foi para a janela, onde eu estava sentada na cama, chorando. E eu vi quando aquela voz disse assim: Silvia, o que é que tu tem, menina, que está chorando desse jeito? Aí eu passei a mão nos olhos assim, tirei as lágrimas
e olhei para ela e disse, você já viu seus irmãos desmaiar de fome? Ela disse, nunca vi, filha. Aí eu apontei para eles, pois eles estão desmaiados de fome. Aí ela disse, misericórdia, filha, não faça uma coisa dessa não, para que você deixou isso acontecer? Aí do jeito que ela estava ali, ela saiu numa carreira só, e eu continuei lá, chorando. Eu não disse que ia chorar até morrer, continuei lá chorando. Eu me apeguei ao choro mesmo, a chorar mesmo. Aleluia, glória a Deus. Aí daqui a pouco, quando eu vejo, chega ela de novo na porta da janela. Aí disse assim, Silvia, pelo amor de Deus, te levanta daí, vai dar comida a esses meninos e come também. Trouxe café, trouxe bolacha, trouxe torrada, aleluia, aleluia, glória a Deus. Trouxe pão, trouxe manteiga, eu sei que ela trouxe tanta coisa. E disse assim, toma, vai dar comida a esses meninos, levanta esses meninos e te levanta daí, vai comer também. E eu sei que daqui a pouco eu dei café aos meninos, tudo, e ela disse assim, olha, tu não fica com fome não, quando for assim, vai lá em casa, pede o que a gente tiver, a gente dá. E aí ela foi para casa, deixou lá, eu dei a comida aos meninos. Daqui a pouco eles mesmos abriram a porta, né? Que criança é assim. Depois que comeram, abriram as portas, abriram janela e estavam os dois correndo lá pelo beco, indo. Louvado seja Deus. Quem fez isso, irmãos? É Deus. É Deus que faz essas coisas. E olha que eu não conhecia o meu Jesus ainda. Aleluia. Hoje eu conheço Ele. Aleluia. Se você tem um problema, não vai contar A e B, não. Vai contar Jesus, aleluia, porque você conta A e B, depois A e B está por aí espalhando seu problema para os 4 cantos do mundo. Vai contar para Jesus, né? E contando de outro jeito, vá conte a Jesus. Às vezes alguém vem contar alguma coisa, aí às vezes a gente precisa perguntar a quem você já contou, né? Porque aí depois vê um problema lá fora, aí vai dizer, eu contei a fulana, a irmã fulana. Só que já contou a outra pessoa. No meio né? da igreja. Glória a Deus, então é melhor que a gente nem escute essa pessoa. Você já contou a quem? A fulana, foi então não precisa me contar. Né? Porque daqui a pouco o problema está espalhado por aí. Né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que a gente possa agir como Ana fez, né? Na sabedoria dela diante de Deus. Chorando nos pés de Jesus, clamando a Ele. Vamos clamar porque o tempo é de preparação na terra. O tempo é da gente ir embora, viu? O tempo é da gente ir para o céu. Então é o tempo da gente se preparar. Porque Jesus está voltando e a gente volta para casa daqui a pouco. Louvado seja Deus, então devemos nos preparar. Porque cada dia que passa a gente está se estreitando mais as coisas e Jesus está bem pertinho de voltar. Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.